Meu nome é Thaís Oliveira, sou psicóloga, sou educadora parental pela Disciplina Positiva e hoje eu vim aqui responder as suas dúvidas. Então, mamãe, seja muito bem-vinda, já pega o café e vamos conversar como ser uma mamãe segura, de filhos confiantes e independentes. Bom, então, se você não sabe como fazer pergunta, eu já vou te explicar aqui como funciona. Você precisa ir lá no meu Instagram, aproveitar quando eu abro uma caixinha de perguntas, perguntar por lá, que eu vou trazer algumas perguntas de lá para responder para vocês aqui em vídeo, para ficar mais explicadinho. Então, as perguntas de hoje já foram selecionadas, mas se você quer ter sua pergunta respondida no próximo vídeo, já me segue no Instagram. E não se esquece também de já se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder mais nada. Então, eu tô com algumas perguntas de vocês aqui e eu vou responder, ter esse bate-papo aqui com vocês. A primeira pergunta diz o seguinte: como foi que eu conheci a disciplina positiva? Bom, a disciplina positiva entrou na minha vida basicamente com o nascimento da minha primeira filha. Então, minha filha mais velha, Manuela, ela tem 6 anos. Quando eu engravidei, eu trabalhava numa multinacional, uma empresa bem grande, e eu gostava muito do que eu fazia. Mas o ritmo era muito agitado, então eu tinha horário para chegar, mas não tinha horário para sair. E aí, eu grávida, percebi que quando minha filha nascesse, não ia dar para manter aquele ritmo. Então eu decidi, eu e meu marido decidimos que eu ficaria com ela por um tempo, né? Pelo menos quando ela fosse bem pequena, para eu me dedicar a ela. Para eu ver essas primeiras coisas que ela fosse fazer, para não perder tudo isso e para eu ser a principal ali, cuidadora dela. Mas quando minha filha nasceu, não foi nada muito simples. Então ela não chorava muito, mas ela não dormia. Minha filha não dormia de dia, não dormia de noite. E eu comecei então a sofrer mesmo. Eu emagreci muito. Eu ficava de muito mau humor porque eu não conseguia dormir, eu ficava muito cansada. Então eu comecei a pesquisar mesmo sobre como fazer minha filha dormir, né? Por mais que eu já fosse psicóloga, eu queria entender um pouquinho mais disso. E nesse meio eu conheci a disciplina positiva e comecei a estudar muito, porque eu comecei a acreditar muito naquilo, eu ver que era aquele caminho que eu queria, aquele caminho de respeito, aquele caminho sobre entender a criança, e comecei a estudar mais sobre isso. E aí, a partir daí, eu comecei a aplicar com a minha filha. Aí eu fui me especializando, fiz curso, comecei a aplicar em outras famílias e vi que dava resultado. Eu comecei aí a ver que isso não podia ficar só comigo, não podia ficar só pra mim, que eu queria expandir isso para outras mães. A próxima pergunta me diz o seguinte: me fala um pouquinho sobre timidez. Minha filha é muito tímida e eu não sei como fazer para ajudar ela. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é: para de falar que sua filha é tímida. A primeira coisa. Então, assim, ai, Thaís, minha filha é muito tímida, o que eu posso fazer para ajudar ela? Para de dizer que ela é tímida. Por quê? Porque quanto mais você diz que ela é tímida, principalmente para ela, quando ela escuta, ela vai acreditando mais ainda que ela é tímida. Então aquilo vai ficando na cabeça dela: ah, eu sou tímida mesmo, então eu paro de tentar, eu não vou fazer isso porque eu sou tímida. E aí a criança não entende que ela pode ser outras coisas, ela passa a acreditar naquele rótulo. Então quando a gente rotula uma criança de alguma coisa, ela passa a ser mais ainda aquela coisa. Então não rotule a sua criança. Quando você me fala que a sua criança é tímida, é muito importante você entender. Realmente ela é tímida por uma questão de ela tem medo de falar com os outros por conta de medo de julgamento, do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar sobre ela. Ou ela não sabe como se aproximar das outras pessoas, ou ainda uma terceira opção: ela não quer, para ela tá bom daquele jeito. Então, muitas vezes acontece, né, de as mães, os pais se incomodarem porque a criança tem 1, 2, 3 amigos, porque a criança é mais quieta, porque a criança gosta de ler, ficar tranquila no sofá, sai um pouco, mas logo gostaria de voltar e ficar mais tranquila, e os pais se incomodam. E muitas vezes quando a gente vai ver a criança, para ela tá bom, porque ela gosta de ser daquele jeito. Então é importante a gente separar essas questões. Seu filho gosta desse jeito ou ele está incomodado desse jeito? Ele não sabe como chegar para fazer novos amigos? Ou ele realmente tem esse medo de como será que vão me receber? Como será que vão falar comigo? Fica envergonhado? Será que vão me julgar? O que será que vão pensar? Como é isso? Tá? Então, primeiro você precisa entender isso. O que é realmente o que está acontecendo. E aí, o que você pode fazer para ajudar? Se for a terceira opção, se seu filho gosta daquele jeito, se para ele tá bom, é importante que você entenda isso, que ele não vai atender as expectativas que você tem, de que ele tenha muitos amigos, de que ele seja uma pessoa expansiva, porque ele não é assim, ele não quer ser assim, tá? Então,
se essa for a opção. Mas se forem as outras opções de ele não sabe como fazer isso, então você vai ensinar. Olha, filho, você quer ir lá brincar com seu amigo no parquinho? Então você vai fazer isso. Você vai chegar, vai cumprimentar, vai perguntar do que ele quer brincar, se você pode brincar, e vai ensinando mesmo. E vai dando exemplo, sabe? Quando você vai em algum lugar com ele, mostra, olha como a mamãe faz, ó, a mamãe chega, a mamãe fala com as pessoas, e vai se enturmando, e vai dando modelos para ele. E também isso é uma coisa muito importante. Não adianta você, eu quero que meu filho seja expansivo, eu quero que meu filho faça um monte de amigos. Mas se você também não dá esse exemplo para ele, como é que vai ser? Se você não dá esse primeiro exemplo para ele, não vai funcionar. Então é importante essa parte também. E a última, dessa questão de estar com muita vergonha, de realmente ter essa timidez, de medo, de julgamento, de medo do que os outros vão falar, aqui é importante você colocar a sua criança em pequenas exposições. Então você vai com ela no mercado, falar para ela, falar com a moça do caixa, falar um bom dia, uma boa tarde, pegar o troco, pagar, pedir alguma coisa que ela quer na padaria, coisas pequenas, nunca forçar, mas sempre incentivar que seu filho faça isso. Coloque ele em atividades que ele precisa trabalhar com o coletivo, então alguma atividade de esporte, alguma atividade de teatro, de arte, de dança, alguma coisa que ele precise estar com o coletivo. Então, por exemplo, futebol, basquete, vôlei, onde tem uma equipe, onde ele vai precisar se comunicar com aquela equipe. Vamos lá para a próxima pergunta. Eu queria que você falasse um pouquinho mais de ansiedade. Minha criança é ansiosa e eu não sei o que fazer. Bom, a primeira coisa é da mesma questão que a gente falou da timidez. Então, tira esse rótulo. Para de falar, minha criança é ansiosa, ele é muito ansioso. Porque realmente você vai deixando a criança mais ansiosa, se ela realmente é ansiosa. Você vai colocando esse rótulo na criança. É muito importante que vocês entendam e que a criança também entenda uma grande diferença que tem entre ser e estar. Quando eu sou alguma coisa, eu sou e eu não posso mudar. Não tem como eu mudar isso. Então, é importante que sua criança entenda que, por exemplo, que ela não é ansiosa, que ela não é tímida, que ela não é raivosa, que ela não é chata, que ela não é alguma coisa. Ela está. Nós estamos e a gente vai mudando a todo tempo. Então, eu estou ansiosa hoje, mas eu não sou ansiosa o tempo inteiro. Eu estou tímida agora, mas eu não sou tímida o tempo inteiro. Eu estou cansada agora, mas eu não sou cansada o tempo inteiro. Então, mesmo que sua criança fale, eu sou ansiosa, eu sou... Não, filho, você tá nesse momento, não quer dizer que você é sempre. Para a criança só saber essa diferenciação, tá? Isso para pessoas que têm ali um grau de ansiedade pode ajudar bastante. Observar quais momentos deixa seu filho ansioso, o que deixa ele ansioso, que tipo de coisa que você pode fazer e ir ensinando ele a se acalmar. E aí prestando atenção no presente. Então, quando a gente é ansioso é porque a gente fica muito pensando no futuro, a gente não se concentra agora. Então eu penso, o que será que vai acontecer? E agora, como que vai fazer? Como é que eu vou fazer isso? E vai dar alguma coisa ruim? E a gente sempre tá pensando e planejando e olhando para frente. E a gente esquece de olhar agora. Então, incentivando o seu filho a viver esses momentos de agora. Então, assim, filho, vamos fazer um bolo? Olha, você tá percebendo aqui a textura desse bolo e o cheiro. Olha que cheiro gostoso. Do que você acha que vai ser? O que você acha que a gente pode colocar aqui? Fazer ele viver esse momento presente. E não ficar também falando muito sobre o futuro, falando sobre tudo que vai acontecer, mas focar no que está acontecendo agora. E também verificar como está a sua postura em relação ao seu filho. Como é que está a sua comunicação com ele? Será que você também não está colocando muita pressão e deixando ele muito ansioso? Vou dar um exemplo muito simples. Quando tem prova na escola das crianças. Então assim, filho tem prova. Filho, você tem prova. Você está estudando? Olha, você tem uma prova, você vai ir mal, ou você precisa estudar? Como é que tá? A sua comunicação com o seu filho é essa? Ou, filho, você tem prova, você precisa de alguma ajuda para alguma coisa? Se você precisar, eu tô aqui, tá? É importante você estudar, mas se planeja que vai dar tudo certo. Como é que tá? Você tá elevando o nível de ansiedade do seu filho com a sua fala? Ou você tá trazendo ele para segurança, trazendo ele para planejamento, para ele se sentir mais confiante? Como é que tá a sua comunicação? É importante você observar isso também, que às vezes através da nossa comunicação a gente deixa a nossa criança mais ansiosa. Bom, vamos para a nossa última pergunta de hoje, então. Para você hoje é fácil educar com respeito, educar na disciplina positiva? Bom, é mais fácil hoje porque eu já tenho uma consciência do que funciona, eu já tenho uma segurança para aplicar e eu tenho uma consciência do que eu realmente quero, do que eu realmente espero. Então eu quero ter uma relação legal com as minhas filhas, eu quero ter uma conexão boa com elas, eu quero que elas me ouçam, eu quero que elas confiem em mim, eu quero que elas sejam pessoas confiantes, que sejam pessoas seguras, que cresçam sabendo que elas podem, que tenham uma autoestima boa e uma autoconfiança boa. Mas o que ainda é difícil? Ainda é difícil porque a minha resposta automática a alguns comportamentos, né, algumas coisas que me tiram do sério,
normalmente é o autoritarismo. O que é o autoritarismo? É, não, você vai fazer e acabou. Por quê? Porque é a forma com que a gente veio sendo criado, é a forma com que a gente observa o mundo, observou o mundo quando era criança, e a gente foi modelado dessa forma, eu fui modelado dessa forma. Hoje é mais fácil, porque eu tenho essa consciência, porque eu sei os passos, porque eu sei o caminho, eu sei o que funciona e eu sei o que eu quero de resultado. Mas todo dia é uma caminhada. Todos os dias a gente vai aprendendo coisas novas, todos os dias a gente vai se desafiar a coisas maiores. Todo dia a gente vai se conhecer mais, conhecer nosso filho mais. Então é uma caminhada para a melhoria. Bom, espero que vocês tenham gostado desse perguntas e respostas. Eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Já se inscreve no canal para não perder mais nada do que eu tenho para falar aqui para vocês. Ativa o sininho e me segue lá no Instagram para você também conseguir fazer as próximas perguntas. Um beijo e até a próxima.